Reabilitação neurológica é um assunto super importante, principalmente para as crianças. Quando a criança é levada logo para a clínica para fazer a reabilitação, com certeza o resultado é excelente. Converso agora com o Dr. Gustavo Dente. Eu converso hoje com o Dr. Gustavo Dente, ele é fisioterapeuta aqui da Centro Físio. Com especialização, eu vou ler, tá, doutor? Okay. Com formação no conceito Bobat e no protocolo Pediasut. Explica para mim o que é o conceito Bobat. O conceito Bobat é uma... Bobat. Isso, é uma filosofia de trabalho focada na reabilitação neurológica. Então é uma maneira de enxergar o paciente e tratar os seus problemas conforme eles vão surgindo. Não existe um exercício padrão, nem uma técnica específica. Mas é uma maneira de entender como o cérebro do paciente responde após uma lesão e que caminho, que exercícios, que atividades que devem ser feitas para melhorar a sua função, a sua postura, os seus movimentos e a sua atividade no cotidiano. E a família, ela participa junto, ela faz parte, ela aprende como lidar com esse paciente em casa, como utilizar equipamentos, como otimizar ao máximo a terapia. Eles fazem parte do processo também. E o Pediasut? O Pediasut é um protocolo norte-americano de terapia intensiva, onde o paciente ele pode ser tratado até de 2 a 4 horas por dia, durante 4 semanas. Então é feito um tratamento bem focado, bem intensivo, com muito estímulo, de modo a proporcionar um resultado em curto espaço de tempo. E essa criança, porque a maioria dos pacientes aqui do doutor são crianças, né? A maioria são crianças e fazem essa terapia, mas ela também pode ser feita com adultos também, Nelly. Tendo uma lesão neurológica, que é o critério de entrada para a terapia, já pode se beneficiar desse recurso, dessa terapia. Então o importante é que a família ajude em casa também, né, doutor? Exato. Porque o tempo aqui com o fisioterapeuta é curto, né? Exatamente. Durante um dia, 24 horas, conosco fica 2, 4 horas e as outras 20 horas a criança fica em casa com a família. Então é pouco efetivo a criança fazer a melhor fisioterapia, o melhor tratamento, se em casa ela fica numa cadeira ruim, ou fica mal posicionada, ou fica numa cama desconfortável, se a família não ajuda ela a comer adequadamente, não faz as tarefas do dia a dia como precisa ser feito. Então tudo é interligado. Nós somos como se fôssemos um guia dessa reabilitação. A gente está falando aqui de crianças, né? Mas muitos adultos também vêm aqui para fazer a fisioterapia. Como é que procede no caso de um adulto, doutor? Ótima pergunta. Os adultos, eles são mais acometidos de outros tipos de lesão. Por exemplo, um AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, ou mesmo o TCE, que é o traumatismo craniano, é o que nós mais observamos no dia a dia. Então, assim que o paciente vai de alta, que ele está estável, ele já pode começar essa terapia, até mesmo de modo intensivo, porque nos primeiros meses é o período que mais existe potencial para que esse paciente se reabilite com o menor número de sequelas possíveis. Então ele pode vir aqui para a clínica, marca uma avaliação conosco, a gente estuda o caso desse paciente, verifica tudo o que ele precisa, que temos para oferecer e é feito um protocolo de tratamento para ele, de modo que ele tenha a sua reabilitação da forma mais completa possível. A gente acompanha aqui alguns casos, né, doutor, que a pessoa chega bem debilitada e depois de alguns meses, né, com esse seu carinho todo aí, a gente já vê uma melhora bem significativa. Exato. No caso de uma criança, né, um recém-nascido que nasce com algum problema, ele vem para a clínica, mais ou menos quanto tempo de tratamento? É pela vida, durante toda a vida? Na maioria dos casos, sim. A fisioterapia ela passa a fazer parte da vida dessa família, da vida dessa criança. Existem crianças que chegam para nós com 40 dias, 46 dias de vida, logo depois da alta hospitalar, quando já se tem o diagnóstico e já começa a estimulação. Então, existem crianças que nós tratamos, que eu já conheço, já acompanho a caminhada há 7, 8, 10 anos. Então, a gente passa a fazer parte da família, parte da caminhada dessa criança, dessa família como um todo, assim. E é interessante porque
chega um certo momento que a família entende que a fisioterapia não é mais do que apenas um clínico, é como se fosse um exercício, uma outra atividade que qualquer outra criança faz. Alguns jogam futebol, fazem karatê, fazem natação, e algumas crianças fazem fisioterapia, porque a criança precisa de movimento, precisa se movimentar, independente como seja. É um exercício físico, é uma atividade física extracurricular, digamos assim. Dessa forma. Isso fica até um pouco mais leve para os pais também levarem a vida, que alguns associam muito a fisioterapia apenas como uma doença. E nem sempre as crianças que fazem fisioterapia, elas são doentes, elas têm uma condição de paralisia ou de alguma síndrome. Isso não é uma doença, é uma condição. Então a fisioterapia não pode ser vista como uma espécie de, como se fosse um castigo para os pais. É isso que a gente tem que desmistificar. Nós estamos ajudando na caminhada dessa criança. A gente, quando chegou, encontrou aqui uma menina muito querida, muito simpática, a Tuane. A Tuane vem contigo já há mais ou menos 2 anos. 2 anos, exatamente. E qual é a terapia que tu aplicas aqui com ela? A Tuane conosco, ela faz o protocolo PediaSuite, tanto de forma intensiva, então ela vai fazer agora o segundo ciclo intensivo, que são 30 dias, que ela faz 2 horas por dia. E na época, quando ela não faz o intensivo, ela faz sessões de manutenção. São sessões semanais, 2 vezes por semana, durante 1 hora, semanalmente. Então ela faz para ir se reabilitando. E a Tuane, ela tem paralisia cerebral, que é quando a criança, por algum motivo, ainda até os primeiros anos de vida, tem alguma lesão cerebral. E isso é algo bem importante quando uma lesão dessa acontece, porque ela afeta a criança na sua fase mais rica, mais importante, que é quando ela está aprendendo tudo. Né? Então, essa criança, ela tem um bloqueio na sua evolução. Ela precisa de estímulos de fora, estímulos externos, para que o seu corpo aprenda a se movimentar e que seu cérebro possa reagir e criar novas conexões e ela se desenvolver. Doutor Gustavo, então eu queria que o senhor deixasse agora uma mensagem final, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que tem em casa uma criança ou um adulto, né, que tenha alguma limitação. Que recado que o doutor deixaria? Eu deixaria que as famílias não desistissem desse seu familiar, nunca acreditem nesse familiar, nessa criança, nesse adulto. Todos nós temos um potencial, basta que nós saibamos encontrá-lo e que a gente encontre o caminho para que a gente possa se desenvolver e achar a melhor terapia. As pessoas que têm alguma limitação, alguma deficiência, elas precisam da nossa ajuda e, acima de tudo, de muita oportunidade.